O macarrão que vocês vão receber é assim, é o cabelo de anjo que vem em ninho, né? Então, o que vocês têm que fazer? É muito fácil. Vocês têm que quebrar ele. Eu quebrei todo o macarrãozinho e agora a gente tem que botar ele no forno para dar um dourado nele. Eu já coloquei um pouquinho e ele começou a dourar. Então, a gente tira de vez em quando, dá uma mexidinha, volta pro forno, até que ele fique todo com a cor de caramelo. Gente, agora já ficou no ponto que eu queria. Tá bem douradinho, só que é o seguinte, esse é um processo que é muito rápido, vocês não podem descuidar. 15 segundos para ele queimar. Então, assim, não dá para começar esse processo e fazer outra coisa. Tem que botar no forno, a primeira vez parece que demora, você tira, dá uma misturada porque ele começa a dourar pelas bordas. E aí você vai mexendo. Quando você colocar ele de volta pela segunda vez, em 1 minuto ele vai dourar, tá? Então ele tem que ficar dessa cor de caramelo aqui. E isso que a gente está fazendo é um processo de selagem. A gente está selando o macarrão para quando a gente for cozinhar, ele não virar papa. Tá bom? Então, agora a gente vai para o processo de preparo do prato. Agora eu vou dar a receita da fideuá para vocês, de fideuá de camarão e lula. Para isso, o mais importante é o caldo que a gente vai preparar. Com certeza vocês sabem como é que faz um caldo de peixe, uma bisca de camarão. Mas eu vou ensinar um truquinho para vocês que vocês podem utilizar para qualquer caldo que vocês forem fazer. Mas para esse especialmente é importante esse passo. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma queimadinha, uma caramelizada nos ingredientes para que esse caldo tenha um sabor bastante intenso. Então eu não vou simplesmente pegar as coisas e jogar na água para fazer um caldo. Eu vou fritar antes. Então é um caldo simples que a gente vai usar cebola, cenoura. Aqui a cenoura, como depois na fideuá a gente vai usar a cenoura cortadinha em cubinhos pequenos, para fazer esses cubinhos pequenos a gente tem que quadricular a cenoura, o que gera uma perda dessas partes arredondadas. Só que na verdade não é uma perda porque a gente vai usar isso para fazer o caldo, né? Então assim, a gente faz o caldo e tem um produto muito mais bem trabalhado para poder ter esses pedacinhos bem bonitinhos, para ter o prato bem caprichado, bem feitinho, tá? Então, super simples, a gente vai, coloca um pouco de azeite e a gente vai dar uma refogada nesses ingredientes que eu cortei de qualquer jeito. Aqui a gente tem as sobras que estão cortadas de qualquer jeito, né? Eu só quero que dê uma pegadinha no fundo da frigideira para dar essa caramelizada que eu falei. Então, a gente vai começar fazendo isso com os legumes. As folhas do salsão, não necessariamente a gente precisa fritar, a gente pode botá-la direto aqui no caldo. Mas os talinhos é legal a gente fritar. Os alhos, a mesma coisa, eu só dei uma machucada nele e vou dar uma fritada. E não precisa ficar mexendo não, eu quero que ele dê aquela queimadinha, aquela pegadinha do fundo da frigideira, que depois a gente vai fazer um deglaceamento para botar esse caldo bem saboroso, bem intenso para preparar o prato. Agora já deu uma boa caramelizada, tá vendo que tá começando a dar esses torradinhos? Isso é o que interessa pra gente, né? Essa intensidade aí de sabor. E como os alimentos têm açúcar, esse açúcar vai caramelizando e isso vai potencializando o sabor. Então, ó, eu já fiz isso com os legumes, eu vou colocar eles agora aqui dentro do nosso caldo. E aí eu vou fazer essa mesma operação de fritar as cabeças e as cascas do camarão. Aqui eles estão ficando bem fritinhos. E aí uma outra coisa que a gente pode fazer para potencializar também esse caldo é apertar assim as cabeças do camarão. Tá vendo? Que sai um líquidozinho, que é o coral, que aqui é que tá a força, a potência do molho, o sabor mesmo. Então dá uma apertadinha assim na cabeça para extrair esse coral, tá? E agora que tá bem fritinho, que a gente já espremeu aqui as cabeças, a gente vai colocar isso no molho e vai preparar o camarão e a lula
pro prato nessa mesma frigideira, tá? Então, agora eu pego isso, desligo aqui um pouquinho, coloco esse camarão aqui dentro desse molho que vai ficar sensacional. Bom, então a gente vai, né, refogar levemente a lula e o camarão separado. Vamos com a lula. Essa aguinha a gente já pode colocar no caldo. Nesse momento, a gente já pode colocar um salzinho nela. Já vai abrindo o gosto, o sabor. É só uma refogada rápida mesmo, porque depois ele ainda vai cozinhar. Mesma coisa nós vamos fazer com o camarão agora. Vou botar mais um pouquinho de azeite. Agora, o camarão, eu não sei exatamente qual o tamanho do camarão que vocês vão trabalhar aí, né? Se vocês tiverem um camarão deste tamanho, vocês podem usar ele para fazer a finalização. Não precisa estar dentro, e dentro pode usar um camarão um pouco menor, né? Mas é que eu só tenho esse, então eu vou trabalhar com ele. Então a gente também vai colocar ele aqui, vai dar uma rápida fritada, porque ele também vai para a panela depois. A gente vai escolher os que forem mais bonitos para fazer a decoração. E os outros eu vou cortar no meio, porque não precisa de um camarão tão grande. Gente, o camarão já tá previamente fritinho, né? A gente já pegou a corzinha que a gente queria. Como vocês podem ver, ele ainda tá meio cru no meio, mas é isso que eu quero, que ele fique assim. Então, eu vou tirar ele daqui. Nós vamos escolher os melhores para fazer a decoração. Os outros eu vou dar uma cortadinha no meio pra gente colocar no prato. E agora eu vou fazer o deglaciamento. Eu vou jogar um pouco de água aqui nessa frigideira para soltar esse queimadinho do fundo, que é isso que interessa a gente. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, ele cria uma espuma. E nós vamos tirar essa espuma, porque toda a impureza dos alimentos tá preso nessa espuma, tá? Então, a gente vai tirando assim a espuma, conforme ela vai formando. Vamos deixar esse caldo ferver aí por aproximadamente 1 hora, para ele dar uma reduzida e dar uma concentrada nesse sabor, tá? E se quiser a gente pode colocar sal. Vai ter 2 maneiras de vocês finalizarem esse prato. Vocês vão receber essas panelinhas, que são umas paegeiras, mini paegeira, que é o tamanho da porção, que é como vai para o cliente. Acho que se o cliente pedir uma só, vocês podem fazer diretamente nela, porque isso vai finalizar no forno. Agora, se for soltar 3, 4 pratos desse de uma vez, vocês podem fazer na frigideira grande e aí passar para as frigideiras pequenas para depois finalizar no forno. Eu vou refogar um pouquinho de alho. Aqui individual bem pouquinho, senão fica muito forte. Vou colocar aquela cenourinha. Vocês vão vendo aí a quantidade para 1 ou para 3, 4, né? Na verdade aqui eu vou fazer para 3 e aqui eu vou fazer para 1. Deixa dar aquela caramelizadinha na cenoura. Pronto, aqui para esse pequenininho já tá bom. E agora eu vou colocar a fideuá. A quantidade de fideuá para uma porção, a gente vai colocar uma mão cheia, tá? Pode colocar um pouco mais de azeite. Cuidado para não deixar o alho queimar, porque senão ele amarga, né? E a gente coloca aqui uma mão cheia. Essa é a porção de uma pessoa de fideuá. Ó, a gente vai aqui dar uma ligeira fritadinha nesse macarrãozinho, né? Nessa fideuá. Aqui, que já tá bom, também eu vou colocar um pouquinho mais de azeite. E vou colocar a fideuá para 3 pessoas. Fideuá para 3 pessoas, ó.
Uma, duas e três. Vamos refogando. Dá uma seladinha nele, nesse azeite. Então aqui vai fritando, aqui já tá bom. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o caldo. O caldo tem que estar quente. Vamos deixar ele cozinhar agora. Bom, aqui a gente viu já que baixou o caldo, né? Então a gente pode colocar um pouquinho mais de caldo. E agora a gente vai colocar a lula, que a gente já tinha pré-preparado. O correspondente a uma lula, né? As rodelas que correspondam a uma lula. Como meu camarão era grande, eu cortei ele. Mas se vocês forem trabalhar com camarão pequeno, não precisa cortar. Eu vou colocar 3 camarões cortados, ou seja, 6 pedaços de camarão. Porque depois a gente vai colocar 3 grandes inteiros, seriam 6 camarões. Se vocês não tiverem o grande para finalizar, vocês podem finalizar com o pequeno mesmo, não tem problema. Agora, ó, tá vendo que tá quase seco? Você pode colocar um pouquinho mais de caldo para cobrir. Eu afundei os camarões pro fundo porque para eles não ressecarem, porque como vai pro forno, eu não quero que resseque. Então deixa aí, enquanto isso eu vou acrescentar o caldo nesse aqui. Bom, gente, como vocês podem ver, ó, ele tá praticamente seco. Isso vai acabar no forno, tá? Aqui ainda falta um pouquinho, eu já coloquei a páprica, já coloquei o sal. Esse aqui ainda precisa secar um pouquinho. Esse tá prontinho para ir pro forno. Então o meu forno já estava pré-aquecido e ele vem para cá para finalizar. Aqui tá na hora da gente, estaria na hora da gente levar pro forno. Mas como o prato é montado aqui, a gente então vai passar para panelinha, né, para vocês poderem finalizar individualmente. E a gente fez uma porção para 3 pessoas. Pronto, então agora, aquele primeiro que eu pus no forno, que eu falei para vocês que depois eu pus o camarão, ele tá pronto. Eu quero que vocês reparem como o macarrãozinho levanta e fica com a pontinha torradinha. Isso é porque ele tá pronto. E aí, gente, assim, os detalhes fazem a diferença. Botar os camarões dispostos bonitinho, tá vendo? 2 em pés, um deitadinho, para o prato ficar com uma cara bacana. Eu vou finalizar ele com cebolinha. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu tive que interromper a filmagem porque acabou a memória do meu celular. Então ele tá com uma cara muito seca, porque já faz um tempo. Mas ele vai sair com uma cara bem mais molhadinha, bem mais brilhante, tá? Então a gente finaliza com uma cebolinha. Eu vou botar 2 cebolinhas aqui pra dar uma alturinha, pra dar um volume, pra deixar o prato bonito. Bom, gente, é isso, é assim que vocês vão mandar pro cliente, tá? Bota um guardanapinho embaixo no prato, coloca a panelinha que vai estar super quente porque saiu do forno e vão mandar o molhinho à parte, né? Que depois o cliente pode, não sei qual é o recipiente que vocês vão usar, mas o garçom pode até perguntar se a pessoa quer e ele mesmo fazer essa finalização na mesa que fica simpático. E bom apetite!